O livro de Jó, capítulo 42, versículo 1, o livro de Jó, capítulo 42, o versículo 1, que diz: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o Temamita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo orará por vós, porque deveras ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Amém, Jesus. Feche os teus olhos nesse instante, recline a tua fronte, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Eterno Deus, Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na sexta-feira, entrando na casa do teu filho, na casa da tua filha. Senhor, encontra ele, encontra ela de uma maneira especial, Senhor. Conforme a canção, Senhor, que nós cantamos, o teu perdão é completo, Senhor. Ele sara a minha alma. E eu te glorifico, Senhor, nessa noite, porque o teu perdão nos alcançou. A tua graça, Senhor, veio sobre nós, e nós te glorificamos e te bendizemos e exaltamos o teu nome, Senhor. Senhor, tu que conheces o coração do teu filho e da tua filha nessa noite, tu sabes o que ele precisa e que ela precisa da tua parte. Então que nessa noite, Senhor, tu possa com a tua palavra adentrar o seu coração, Senhor, e a fé venha a ser estimulada, e a fé, Senhor, venha a ser gerada pelo ouvir e ouvir pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Amém. Queridos, que nessa noite você possa deixar a presença de Deus entrar na sua vida e no seu coração. Eu tenho certeza que você já ouviu muitas mensagens acerca de Jó. Eu sei que você já ouviu muitas pregações que, Senhor, com certeza o Senhor já falou através de você. E ao seu coração, impactando a sua vida através da pregação da palavra de Deus. Mas eu gostaria de nessa noite, numa breve palavra de reflexão, olhar aqui no texto bíblico e ver que apesar de todas as coisas, o Senhor sempre esteve no controle da situação. Jó perdeu tudo. Você que já leu a palavra de Deus, talvez ao ler os primeiros capítulos do livro de Jó, você diria: por que Jó passou pelo que ele passou? Afinal ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus,
se desviava do mal. Irmãos, nada disso é garantia que nós não vamos passar por aflições. Nada disso garante que eu e você não vamos passar por lutas. O importante é como nós vamos passar por essas lutas. E é tão interessante que apesar de todo o sofrimento de Jó, seus amigos no intuito, não é um mau intuito, mas um bom intuito, mas é uma frase que nós ouvimos em uma pregação aqui, do nosso amigo pastor Deraldo, numa das suas mensagens, numa campanha aqui na catedral, no primeiro ano depois da inauguração, e ele falou e pregou acerca de um tema muito precioso, fazendo a coisa certa da maneira errada. Às vezes nós temos boas intenções, nós queremos fazer a coisa certa, mas nós escolhemos o caminho errado para fazer. Os amigos de Jó, com a boa intenção, com a vontade deles de ajudar o seu amigo Jó, utilizaram teologias que não vieram do coração de Deus, das quais Deus não falou, apregoando uma justiça que Deus não mandou apregoar, um arrependimento no qual Deus não mandou apregoar, porque não era isso que estava acontecendo com Jó. E é tão interessante quando você vai para os últimos capítulos, por exemplo 38, 39 e 40, você vai ver que Deus, Ele se encarrega de humilhar Jó. Pastor, mas Jó não estava humilhado? Não, ele não estava humilhado naquilo que precisava, porque Jó entendia também que ele era autojustificável pelas ações dele, mesmo passando por todas as tribulações, mesmo passando por todas as lutas. Mas quando Deus se revela a Jó, e ele vê o esplendor de um Deus criador, de um Deus que tem controle de todas as coisas, num Deus que pode tudo, num Deus que nada lhe é impedido. E é tão interessante que Deus apresenta para ele dois animais, dois seres, e faz uma pergunta simples aqui, parafraseando o texto bíblico para você, como se Deus dissesse: Jó, você não consegue nem dominar estas bestas feras na sua natureza física, você acha que você tem controle das coisas que são eternas? E Jó se depara com um Deus que tudo pode, com Deus que nada lhe é impossível, e tudo que esse Deus queira fazer, tudo que esse Deus queira realizar, tudo que esse Deus queira implementar, Ele fará. E é tão interessante nesse texto, que Jó então, nessa assombrosa visão de um Deus criador que tudo pode, conforme ele mesmo confessa no versículo 1 do capítulo 42, eu sei, ou bem sei que tudo podes. É como se Jó, ele pegasse e abrisse mão de tudo que ele é, e ele diz, como se dissesse: eu me rendo. Não existe mais argumentos contra esse Deus, não existe mais o que eu possa falar para esse Deus, que ele já não saiba, que ele já não conheça, que ele não consiga realizar. Não há mais ações que eu possa argumentar, ou palavras que eu possa argumentar, ou atos que eu possa realizar, que possam contradizer esse Deus que tudo pode. O que questionar de um Deus? O que falar com um Deus desse? Como ir contra o seu conselho? Contra a sua palavra? Contra a sua ordenança? Ou contra o seu propósito? Até estarmos aqui numa igreja hoje, apenas com os nossos irmãos que nos auxiliam na nossa equipe técnica, do nosso diaconato, alguns irmãos que nos dão apoio, suporte, e ver a igreja com seus assentos vazios, eu tenho que reconhecer, diácono Joel, que é Deus que está no controle. Essa é a vontade de Deus para hoje. Você está na sua casa assistindo esse culto hoje, é a vontade de Deus para hoje. Deus está no controle. E você viver
o abrir mão de você para viver o que Deus quer, é você reconhecer que Deus está no controle, e é ter uma viva experiência com Deus. Por que as pessoas não conseguem muitas vezes ter? Elas são que nem Jó, muitas vezes. Se você prestou atenção, Jó se expressa da seguinte forma, ele dizia: antes eu te conhecia só de ouvir falar. É o Deus da liturgia, é o Deus do conhecimento apenas da letra e não da graça. Pastor, eu posso conhecer Deus pela letra? Você pode conhecer Deus de ouvir falar através da letra, mas você só vai conseguir conhecer Deus na sua plenitude quando você abrir mão, você se renunciar para a sua vontade. Por isso que Jó, ele fala nesse momento: antes eu conhecia Deus dos meus sacrifícios, e não era nem lei, não era nem mosaica a era apenas a era dos patriarcas que ouviram e aprenderam dos seus pais que deveriam invocar o Senhor. E a Bíblia diz que Jó se levantava pela madrugada para levantar um altar e oferecer sacrifícios pela sua casa, pelos seus filhos. Ou seja, Jó conhecia Deus das suas liturgias, mas não conhecia e nem tinha experiência de um Deus vivo, de um Deus que se revela na sua plenitude a todos quantos o buscam. E a Bíblia diz: o buscam de coração. O que é buscar Deus de coração? É buscar o Senhor sem máscaras, é buscar o Senhor do peito aberto, com o coração desvelado, ou seja, sem nada que impeça a visão de Deus. É como eu estou olhando, não sei se você está tendo a imagem do copo que tem aqui sobre o altar, e eu consigo enxergar a água dentro dele, porque ele é translúcido. Ou seja, o que é algo translúcido, pastor? É algo que eu consigo enxergar por ele, ou através dele. Quando você quer ter um relacionamento real, verdadeiro, intenso com Deus, e conhecer a vontade plena de Deus para a sua vida tem que ser como um copo de vidro, translúcida. Não é que você consiga esconder algo de Deus, porque você e eu não conseguimos esconder nada de Deus. Nada fica oculto a Deus. Não se engane. Daniel capítulo 2 diz que Ele conhece o que está oculto e escondido, e Ele traz tudo à luz. Ou seja, não existe nada que eu e você possamos esconder de Deus. Mas essa é a diferença entre Deus saber e eu me abrir e revelar para Deus. Eu de bom grado abrir o meu coração e dizer: entra. Jó, quando ele fala: antes eu te conhecia apenas da minha tradição litúrgica, hoje os meus olhos te veem. Eu me rendo, eu reconheço a tua vontade, eu reconheço a tua soberania na minha vida. Oh, aleluias. Oh, santo és tu, Senhor. Você sabe que um dos animais mais amigos do homem, todo mundo sabe qual é o cão. E quando você pega um filhote de cão, o cão, ele tem algo muito interessante na sua formação. E é interessante que quem escolhe o dono é ele, não é a pessoa que escolhe o cão como dono. Ah, eu vou ser o dono desse cão. Quando você pega um filhote de cão, o cão escolhe você como dono. Por isso que se tem mais alguém na casa, muitas vezes alguém compra um cão, leva o cão para casa, todo faceiro: olha, eu comprei um cachorrinho.
Aí quando ele se dá por si, o cachorro ama outra pessoa e não ele. E o cão será fiel toda a sua vida àquele único dono. E o cão, quando ele ama o seu dono, ele se entrega ao seu dono em defesa, em amor, em parceria. Você imagina se um cão faz isso? E é tão verdade que quando o dono chega em casa do seu trabalho, ele se joga no chão, levanta as patas para cima, fica de barriga para cima, esperando que o seu dono o acaricie, o faça carinho. Mas sabe o que na verdade ele está fazendo? Ele está dizendo: eu reconheço você como meu Senhor, e você pode fazer tudo o que você quiser fazer comigo. É coisa mais impressionante. Aí quando você vai para um texto como está em Lucas, da mulher Sírio-Fenícia, e você parece que Jesus está destratando aquela mulher de todas as maneiras inconcebíveis. Se fosse nos nossos dias, as mídias sociais diriam que Jesus era misógino. Porque Jesus fala para aquela mulher e diz para ela: não se pega do pão dos filhos e se lança aos cachorros. E aquela mulher diz o quê? Até os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Sabe o que aquela mulher estava dizendo na verdade? Não que ela fosse um cão, mas aquela mulher estava dizendo: eu reconheço você como o Senhor da minha vida. O grande problema é entender as palavras e o que elas querem dizer. Aquela mulher estava dizendo: eu reconheço que tu és Senhor e tu podes fazer comigo o que tu queres. E o que Jesus fala? Vá em paz, a tua fé te salvou. Quando Jó diz para o Senhor: eu me rendo à tua vontade, eu me rendo, Senhor, porque eu sei que tudo que eu passei até agora foi por permissão tua, exclusivamente por causa da tua soberania, porque tu és um Deus que tudo podes. Oh, aleluia. Oh, e quando o Senhor termina de falar aquelas palavras para Jó, ele vira para Elifaz, que é o mais velho dos amigos de Jó. E ele diz: ei, Elifaz, a minha ira se acendeu contra vocês, seus amigos, porque vocês falaram de mim o que eu não disse que era para falar. Vocês não agiram conforme o meu servo Jó. Então agora vocês façam o seguinte: vocês peguem, vão à casa do seu amigo Jó, do meu servo Jó, e vocês ofereçam sacrifícios, reconheçam, e o meu servo Jó vai orar por vocês. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por alguns momentos, Rogério, na minha vida, em que eu estava muito mal. E eu não sei se você já teve a experiência de orar por alguém quando você está mal. Pastor, ora por mim. E eu disse: meu Deus do céu, eu estou com menos fé que essa pessoa vem pedir para mim orar. E aí você está lá no flagelo da sua alma, você está no momento da sua angústia, da sua luta, alguém chega para você: ora por mim. E eu digo: meu Deus, como é que eu vou orar por essa pessoa? Como é que eu vou clamar por essa pessoa? Aí você ora para aquela pessoa é abençoada e você está na prova. Aquela pessoa é curada e você está na luta. Aquela pessoa tem um milagre da vida dela a partir da oração da fé, porque a oração da fé pode muito em seu efeito. E você diz: meu Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque é Deus que está no controle, não é você. É Deus que age, não sou eu. É Deus que cura e não sou eu. É o Deus que realiza e não sou eu.
porque eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E a Bíblia diz, irmãos, e eu estou encerrando, a Bíblia diz que os amigos de Jó chegam em sua casa, e o pecado desses amigos de Jó era pregoar a justiça de Deus. Há um problema nisso, pastor? Não. Por exemplo, ele dizia para Jó: Jó, você cometeu algum pecado? Não é possível você estar passando uma prova dessa se você não pecou. Isso é o que você fez, isso você está colhendo a justiça de Deus na sua vida. Só que ele esquece de pregoar a soberania de Deus. Porque a Bíblia também diz que Deus prova a quem Ele ama. Às vezes nem tudo na sua vida é pecado. Pode ser que Deus esteja provando você para ver se você é fiel. Porque a minha Bíblia, a sua Bíblia, ela diz lá no livro de Apocalipse: quem for fiel até a morte, dar-lhe-ei a coroa da vida. Às vezes é fidelidade que Deus quer ver em você. Às vezes o que Deus quer ver em você é um coração prostrado e quebrantado e reconhecendo que é Ele e não você. E ser fiel até a morte, irmãos, não é ser fiel na hora da morte, mas sim a jornada da vida. Ser fiel até a morte, ou seja, se precisar morrer, eu morro, Deus. Irmãos, se você precisar chegar a hora da morte para ser fiel, esqueça, você está no inferno. Porque tinha um cara chamado Pedro, e o cara era o bambambam. O cara, irmão, fez uma coisa que talvez eu e você nunca façamos. Eu não quero aqui colocar um ponto final nisso, porque Deus é que sabe. Mas eu nunca vi alguém depois de Pedro andar sobre as águas. Pedro andou sobre águas. Pedro é o único ser humano que quebra a lei da natureza e flutua andando sobre as águas. E na última ceia, na última Páscoa, ele diz para Jesus: Jesus, eu morro no teu lugar. Eu vou na cruz no teu lugar, Senhor. Agora, na hora que era para ele ir para a cruz, ele diz: não sou eu. Na hora que era para ele tomar o lugar, não sou eu. Na hora da morte, não sou eu. Você está entendendo o que o pastor está pregando aqui? Ou seja, se você tem que chegar até a morte para crer e ser fiel, esqueça, irmão, você perdeu a graça. Você perdeu a salvação. Você perdeu a identidade. Por isso, irmãos, ser fiel na jornada da vida. Ser fiel durante toda a sua jornada. Pastor, o senhor está dizendo que é impossível alguém se salvar na hora da morte? Não, não, você está confundindo os assuntos. Uma coisa é o pecador que não conhece Jesus, e ele reconhece Jesus na hora do seu sacrifício, e reconhece o Senhor como Senhor da sua vida, como o ladrão da cruz disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu Cristo na hora da sua morte, e Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso, ou no paraíso, conforme você quiser. São duas coisas diferentes. Outra coisa é você que tem a oportunidade de Deus nessa noite. Você pode dizer: eu reconheço o Senhor, eu reconheço o seu conselho. Quando você ouve a palavra conselho, quer dizer vontade. O que adianta você dar um conselho se a pessoa não ouve? Quando Deus fala assim: eu te dou um conselho, Deus está falando, eu estou falando de vontade. Aí Jó vai e fala no capítulo 42. Você pode acompanhar comigo, vou ler de novo para você aqui nesta noite. E ele diz aqui: quem é aquele que tu dizes que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso eu falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e eu não as compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Como ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos.
Antes eu conhecia só daquilo que estava escrito, ou aquilo que eu tinha ouvido acerca de ti, ou só aquilo que eu praticava, mas hoje eu conheci o Senhor, que é soberano, que é criador, que tem domínio, e eu me rendo ao teu conselho, eu me rendo à tua vontade, e eu sei que isso é o melhor para mim. E aí está lá, ele faz o mais velho dos amigos, está lá o outro amigo chamado Bildade, está lá Zofar, estão agora apresentando o sacrifício, e vem Jó, quebrado, destruído, humilhado, e reconhece que Deus está no controle, que Deus é soberano naquilo tudo. E ele diz: eu entendi, Deus. Teve que passar todo o processo, eu tive que perder tudo, eu tive que ir ao chão, ao pó, eu tive que ir ao fundo do poço, eu tive que perder a minha saúde, quase fiquei doido, mas eu te vi, Senhor. A tua voz falou comigo de dentro de uma tempestade, de um redemoinho. Tu te revelou a mim como soberano. Eu entendi o conselho, eu entendi a tua voz, e eu me rendo no resto que sobra de mim. E ele ora pelos seus amigos. E a Bíblia diz aqui: enquanto Jó, destruído, acabado, no chão, sem nada, nem, oh meu Deus, nem vontade própria mais. Porque até aquele momento em que ele reconhece a soberania do Senhor, até aquele momento ele possuía uma única coisa, porque dinheiro ele não tinha mais. A esposa, a Bíblia não diz que Jó largou a esposa, mas ela não estava presente mais com ele. Porque a Bíblia não diz que Jó ganhou outra esposa. A Bíblia diz que Deus restituiu. Mas ele estava só. Ele não tinha mais dinheiro, ele não tinha mais filhos, ele não tinha mais bens, ele não tinha mais saúde. Ele só tinha uma coisa, que era a única coisa que nem o próprio Deus, nem o diabo, nem os anjos, nem potestades, nem altura, nem porvir poderiam tirar de Jó. Só existe uma coisa que ele possuía: a sua vontade. E a minha vontade só pode ser dada voluntariamente, espontaneamente. Ninguém consegue tirar, Joel, a tua vontade. Rogério, ninguém pode roubar e obrigar você à sua vontade. Você tem que entregá-la voluntariamente. A última coisa, só num culto de fé, meu irmão, você vai ouvir isso. Quando é que foi que você ouviu uma palavra revelada dessa? A última coisa que Jó tinha domínio era da sua vontade. Aí quando ele diz: vai Deus, tu já levou tudo. Não foi o diabo que levou as coisas de Jó, irmãos, não se ilude. O diabo foi só um instrumento de Deus para cumprir a sua própria vontade. Aí quando Jó diz: amém Deus, eu reconheço, leva a minha vontade também. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, diz a palavra, virou o Senhor o cativeiro de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto dantes possuía. Então vieram todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram de todo o mal. Olha aqui que interessante. Pastor, Deus faz o mal, de todo o mal que o Senhor havia enviado. O que quer dizer isso, irmão? Permissão, controle de Deus. Mais uma vez eu quero afirmar para você, Deus nunca perde o controle. Deus tem um propósito.
E eu quero orar com você nessa noite. Eu quero convidar você, se você puder ficar em pé, na sua casa, você que está aqui na igreja, você pode entender o que Deus está falando nessa noite. Você pode compreender que Deus está clamando aqui nessa noite. Talvez Deus tenha permitido eu passar por esse momento de prova. Quem sabe Deus tem permitido eu passar por esse momento de adversidade. E quando eu falo eu estou me referindo a uma reflexão nossa, do nosso coração, eu aqui, você aí na sua casa, para que nós possamos entendermos que a nossa autossuficiência é incapaz de mudar o contexto no qual nós estamos vivendo. Mas quando nós reconhecermos que Deus é soberano, e nós dissermos, amém Deus, eu reconheço, Senhor, a tua soberania, eu reconheço a tua vontade, Senhor, e eu entrego a minha, eu abro a mão da minha vontade. Pastor, isso é uma barganha com Deus? Não. Porque Deus não me abençoa, Deus não muda o meu cativeiro, Deus não transforma a minha realidade, Deus não me transforma num salvo, Deus não me resgata através de seu Filho por barganha, mas porque Ele me ama. Você pode cantar essa canção, Felipe? Dá para cantar? Ele me ama? Enquanto Felipe vai cantar nesse instante, eu quero que você feche os teus olhos enquanto Felipe canta. E faça uma reflexão com Deus nessa noite. E pergunte para Deus. Você quer questionar Deus? Questione. Jó questionou, pastor, mas não é murmuração isso? Não, meu irmão. Quando você conversa com Deus no secreto, quando você conversa com Deus no seu particular, você pode abrir o seu coração para Deus e pode perguntar para Deus tudo o que você fizer. Tudo que você quiser, você pode dizer, Deus, porque eu estou passando por isso? Deus, por que essa prova tão forte na minha vida? Deus, por que eu estou passando por enfermidade? Deus, por que tudo que eu intento não dá certo? Deus, por que eu tento realizar e eu não consigo? Deus, e eu tenho certeza que Deus vai se manifestar a você como se manifestou a Jó. Mas nunca se esqueça de uma coisa: Deus te ama. E a Bíblia diz que nós que amamos ao Senhor, nós que amamos o Senhor, então todas as coisas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, os quais Ele tem chamado por um decreto eterno. Enquanto Felipe canta, você vai abrindo o seu coração. E vai, em nome de Jesus, sobre a palavra, ou seja, em cima desta palavra, que a fé possa ser agregada, que a fé possa crescer em você. Aleluia, aleluia, aleluia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Ele me amou. Sim, Senhor. Ele me ama. Ele me amou. Sim, Paizinho. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glórias. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo.
soprando ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Amor, oh, Ele me ama, Ele me amou, me ama. Aleluia, Jesus. Põe a mão sobre o seu coração nesse instante. Recline a tua fronte e diga: Senhor, eu reconheço, Senhor, a tua vontade. Eu reconheço que Tu és Deus. Eu reconheço que Tu és soberano sobre a minha vida. Eu reconheço que tudo pode, Senhor. Eu reconheço, Senhor, que o Teu agir é perfeito. O Teu trabalhar é perfeito. E nada, Senhor, que Tu desejas, oh, Senhor, nada que Tu queres pode ser impedido, Senhor. Então, Senhor, trabalha nessa vida, Senhor, que se abre a Ti, Senhor. Trabalha nesse coração que nessa noite se rende, se prostra diante de Ti e que reconhece a Tua soberania, que reconhece o Teu trabalhar, que reconhece o Teu agir, Senhor. Oh, Senhor, abençoa ele, abençoa ela, Senhor, que nessa noite entendem a necessidade de abrir mão da sua própria vontade, do seu querer, e querem receber o Teu querer, e que querem receber a Tua vontade, Senhor. Porque nessa vida, Senhor, tudo é passageiro, Senhor. Mas o que é eterno, Senhor, oh, como disse o apóstolo Paulo, de todas as coisas o que permanece é a fé, é a esperança e o amor, e diz sobre todas elas o amor. Mas não é este amor, Senhor, físico, Senhor. Não é este amor, Senhor, psicoemocional, Senhor. Mas é o ágape, Senhor, é o nosso receber do Teu amor incondicional. E quando nós entendemos esse amor, Senhor, quando nós entendemos conforme essa canção que diz Ele me ama, então, Senhor, nós nos rendemos e nos prostramos, Senhor, ao Teu querer, Senhor. Então, Senhor, nós abençoamos a cada vida e cada coração nessa noite que recebem essa palavra nessa noite. Recebem, Senhor, essa palavra, Senhor, entendendo que Tu és a nossa esperança. A nossa esperança não está no homem, a nossa esperança não está, Senhor, nas coisas dessa terra. A nossa esperança está, Senhor, em Ti, Senhor, porque Tu é o autor e consumador da nossa fé, Senhor, e nada para Ti, Senhor, é impossível, porque eu sei que tudo podes. E nós nos rendemos, Senhor. E eu Te agradeço, Pai. Eu Te agradeço. Eu Te agradeço, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua vida. E que você possa permitir que a vontade de Deus seja expressa em você. Que você possa permitir que Deus se manifeste em você. E que saiba que quando nós nos rendemos à sua vontade e abrimos mão da nossa vontade, Deus sempre fará o melhor por nós. E quando nós entendemos essa primícia, esse princípio celeste,
nós entendemos que nada mais importante do que a presença dele em nós. Então tudo que acontecer comigo, tudo que acontecer com você é ganho, irmão. Porque tudo tem um valor interno, não um valor físico e passageiro, mas tudo vai ter um valor eterno no céu. Que Deus abençoe, queridos. Domingo nós vamos ter também o culto online. Nós vamos fazer o culto online domingo, porque estamos aqui vivendo debaixo de um decreto. E crente não se insurge, irmãos. Crente não é desobediente. Mesmo que talvez o seu pensamento seja contrário disso. Então, irmãos, pastor, mas o que podemos fazer? Orar sem cessar. Vamos orar. Deus no controle. Tudo Deus pode, irmãos. Semana que vem, irmãos, se nós tivermos aqui o decreto propício, porque se Deus quiser a semana vai funcionar normalmente, dentro das restrições que provavelmente continue a bandeira preta. Nós vamos ter aqui, irmãos, 5 Santas Ceias da semana que vem. Preste atenção. Nós vamos ter Santa Ceia segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Que horas, pastor? Segunda, terça, quinta e sexta-feira, das 19 às 20 horas. Amém? Então já vá se organizando para você estar aqui num desses dias. E quarta-feira será à tarde. Então quarta, 15 horas. Então segunda, 19 horas. Terça, 19 horas. Quarta, 15 horas. Quinta, 19 horas. E sexta, 19 horas. Depois nós vamos ter a transmissão do culto. Mas das 19 às 20 horas nós vamos ter aqui de segunda a sexta-feira, com exceção da quarta, culto de Santa Ceia para todos os irmãos. Tá bom? Vai estar disponível para você fazer a sua reserva. Então você vai fazer lá, reservar qual horário que você vai querer vir e qual dia que você vai querer vir. Amém, irmãos? Você entendeu? Vou repetir. De segunda a sexta-feira nós vamos ter toda semana culto de Santa Ceia. Segunda, terça, das 19 até as 20. Quarta, 15 horas. Quinta e sexta-feira, das 19 às 20 horas. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe Pelotas, que Deus abençoe o Rio Grande do Sul, que Deus abençoe o Brasil. Graça e paz, irmãos.